Eu espero que vocês tenham passado bem este dia, este domingo, e eu sei que com você é assim também. Existem sermões que marcam as nossas vidas, não é mesmo? Em 1996 eu ouvi um sermão lá em Campinas, no seminário, e esse sermão continua reverberando dentro de mim, no meu coração, na minha alma desde então. A mensagem é simples, muito simples, mas ela tem uma pérola que eu penso que seja muito oportuna, sobretudo para estes dias que nós estamos vivendo. Eu queria compartilhar essa mensagem com vocês nesta noite. Para tanto, Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos 23 e seguintes. O texto bíblico diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu sei que talvez você já tenha ouvido várias mensagens baseadas neste texto bíblico, nesta porção da Palavra de Deus. Mas eu gostaria de compartilhar com você 3 ideias a respeito do tema Lições da Tempestade. Sim, lições da tempestade. A primeira dessas ideias é a seguinte: saiba que virá a tempestade. A tempestade é uma realidade e não poupa ninguém, nem mesmo os discípulos de Jesus. A tempestade chegou na vida deles, os alcançou. Assim como também muitas e muitas vezes a tempestade chega na nossa vida e nos alcança. O texto bíblico diz assim: E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Sim, os discípulos estavam no barco. Você já sabe muito bem, Jesus também estava no barco, mas a tempestade veio sobre todos eles. Não tem jeito, assim é a vida. Maus momentos, bons momentos. Momentos de muita alegria, momentos de tristeza. Não existe blindagem, não existe voo em céu de brigadeiro sempre. Se você já pegou um avião, tenho certeza, você já passou por isso também. Quando vem aquela informação da cabine de comando: nós estamos passando por uma zona de turbulência, apertem os cintos. Isso aconteceu comigo recentemente, quando eu voltava de Belo Horizonte. Repito, a vida é assim. Bons momentos e momentos maus. Então saiba que virá a tempestade. Uma segunda lição que o texto também sugere. O versículo bíblico diz assim: Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. A segunda lição que nós podemos extrair dessa porção da Palavra de Deus é: saiba quem é você. Aqueles homens já tinham algum tempo, estavam caminhando com Jesus. Se nós voltarmos uma página, nós vamos ver início do Evangelho de Mateus capítulo 8, a cura de um leproso, a cura do criado de um centurião, a cura da sogra de Pedro, muitas outras curas. O capítulo 8 é iniciado por vários relatos, várias narrativas de milagre. Aqueles homens já tinham visto Jesus fazendo muita coisa, poder sendo operado através de Jesus, na vida de Jesus. Mas o sofrimento atingiu aqueles homens, alcançou aqueles homens. A aflição, a agonia, a incerteza, a insegurança, a vulnerabilidade. Irmãos, irmãs, essa é a experiência humana. Nós não somos de aço.
Nós não somos super-heróis. Nós somos homens e mulheres que sentem, sim, dúvidas, incertezas, aflições, sentimos medo. Talvez esse seja um tempo em que tudo isso esteja vindo à tona. Saiba quem é você. Essa história de super-homem da fé é balela, não existe. Nós somos de carne e osso. E é interessante a gente pensar na antropologia bíblica. A Bíblia fala que o ser humano é pó, que o ser humano é neblina, que o ser humano é erva. Vejam, todos esses elementos sugerem uma fragilidade, uma vulnerabilidade. É assim que a Bíblia se refere ao ser humano. E a terceira e última lição, a mais preciosa delas. Saiba quem é Jesus. Versículo 26, o texto bíblico diz: E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Jesus é aquele que tem toda, eu vou repetir, toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem poder sobre a enfermidade, ele tem poder sobre o demônio, ele tem poder sobre a morte, e neste texto nós estamos vendo, Jesus tem poder sobre a natureza. Tudo está debaixo dos pés de Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Vejo que em alguns meios evangélicos as pessoas estão questionando, as pessoas parecem que estão com a fé trôpega e até mesmo abalada. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, mais do que nunca, é momento de nós confiarmos em Jesus. Ele está no barco conosco. E ainda que uma tempestade nos sobrevenha, Jesus tem poder para repreendê-la. Essa pandemia, diante de Jesus, não é nada. Está debaixo dos pés dele. É claro, para nós é uma pandemia, para nós é um problema, mas para Jesus não. Saiba disso. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Eu quero orar por você nessa hora. Feche os seus olhos, vamos conversar com Deus. Obrigado, Jesus, porque ainda que a tempestade nos alcance, o Senhor está conosco no barco. E conosco no barco, a sua presença é a garantia de que tudo nos irá muito bem. Eu quero pedir uma bênção especial aos meus irmãos e às minhas irmãs, membros da Igreja Presbiteriana do Jardim São Paulo, e todos quantos, Senhor, tiverem acesso a esse vídeo. Seja com essas pessoas, seja com essa gente, confortando-os, consolando-os e, sobretudo, animando-os nesta hora. Oro pela vida da Dona Tina. Passará por uma cirurgia, por uma intervenção. Seja com ela, Jesus. Dê a sua paz a ela. E use aqueles homens, aquelas mulheres, todos os profissionais da saúde que estarão cuidando da Dona Tina. Que o Senhor cuide dela através dessas pessoas. Abençoe o seu Pedro. Abençoe também os outros familiares, parentes. Abençoe a igreja, Senhor. Nós confiamos inabalavelmente em Ti. E é em Seu nome que nós oramos, Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, eu rogo sobre todos vocês a bênção de Deus. Que a graça de Jesus, o amor do Pai, o consolo, o conforto, os dons e o poder do Santo Espírito de Deus repousem sobre todos vocês e sobre vocês permaneçam, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.